Gostaria de falar hoje com você, colega, professor, professora, você que estudou no mínimo aí 4 anos, tá? É um curso difícil na universidade e antes ainda estudou para fazer o vestibular, né? Na época era vestibular, tá? Para entrar na universidade pública, certo? Você que se dedicou durante o curso, estudando, lendo, né, no mínimo 4 anos, depois continuou ainda estudando, continuou ainda se preparando e ainda hoje continua estudando, lendo. Você que estudou para fazer um concurso público, um concurso difícil que poucos conseguem passar e que trabalha no estado, muitas vezes aí com várias turmas, com mais de 20 e tantos alunos cada turma, e que para conseguir melhorar um pouquinho o salário fez mais um concurso para ficar com 40 horas, né? Que muitas vezes dá aula em mais em uma escola, em 3 turnos para fechar as 40 horas. Você, professor, que trabalha em escola pública, com filhos das famílias da classe trabalhadora, a maior parte da população. Você que ganha menos da metade do auxílio moradia de um juiz que talvez tenha estudado menos do que você. Você que trabalha em uma das profissões mais importantes para o desenvolvimento da sociedade, que é a base para o desenvolvimento de conhecimento, de ciência, tecnologia. Sem essa profissão, não há a menor dúvida que o país não se desenvolve. Você, professor, diga, né? Me responda. Qual é o motivo que nós temos para acabar com a nossa greve aqui no Rio Grande do Sul neste momento? Sendo que o governo Sartori do PMDB, PPS, PSB, PSDB, PV, Solidariedade, PRB e companhia, são vários partidos, né? Esse governo não cumpre uma lei, não cumpre a lei, certo? Uma lei federal que é o piso nacional do magistério, né? O governo não cumpre a lei. Sendo que este governo vem mentindo para a sociedade com apoio da mídia privada, RBS, que é uma empresa que deve milhões em impostos. Você, professor, deve? Deve alguma coisa? Está devendo impostos? Certamente não, né? Porque isso já é descontado diretamente no seu salário, né? E se acontecesse uma situação dessas, você se daria mal. Agora a RBS, grande empresa, deve milhões em impostos. O governo do Rio Grande do Sul concede isenções, certo? Isenções na ordem de 9 bilhões, certo? Para grandes empresas, para grandes ruralistas, libera verbas para grandes empresas e grandes ruralistas também, além das isenções. E anualmente, o Rio Grande do Sul perde mais de 7 bilhões em sonegação, tá? Deve ser muito mais do que isso até. O governo do Rio Grande do Sul tem 2 bilhões, mais de 2 bilhões em caixa. Foi feita uma auditoria o ano passado pelo Sintergs e não divulga isso aí. Então, o governo vem mentindo para a sociedade, dizendo que não há recursos para pagar o funcionalismo, sendo que só em isenções o governo libera mais de 9 bilhões, certo? Não faz nada para cobrar as empresas que sonegam. E por que não faz nada? Porque muitas dessas empresas
são empresas que financiaram os partidos que estão no Piratini, que estão controlando o governo do Rio Grande do Sul, que são os mesmos partidos que estão no governo federal, também sempre, né, bolando formas de atrapalhar, né, a vida dos trabalhadores. Conseguiram aprovar a reforma trabalhista, cortando direitos dos trabalhadores, direitos que foram conquistados a duras penas, com muita luta, por gerações e gerações. Um canetaço eles botaram tudo no lixo, né? Para quê? Para beneficiar as empresas que financiaram suas campanhas. E agora vem aí a reforma da Previdência, provavelmente vão conseguir aprovar isso também, porque eles têm a maioria no Congresso, e baseiam um discurso em mentiras, né, para tentar convencer a sociedade, novamente com o apoio da mídia, Rede Globo, Bandeirantes, empresas aí que vivem da propaganda de outras grandes empresas, que por sua vez também patrocinam, né, e ganham aí com os partidos que estão no governo. Então, estão enganando a sociedade, não há déficit na Previdência. Os próprios auditores da Receita disseram que não tem. Foi feita uma CPI dizendo que o resultado da CPI, da investigação que fizeram, né, é que há um saldo positivo, não há déficit. Isso é mentira. O que acontece é que o governo vem tirando dinheiro que deveria ser destinado à Previdência, né, que é através da desvinculação, né, isso começou lá com o governo Fernando Henrique, PSDB, para variar, né, com apoio do PMDB na época. Desvinculação da Receita da União, certo? Desvinculação da Receita da União, a DRU. Então, o governo vem tirando dinheiro da Previdência e repassando para outros setores, muitas vezes dando dinheiro para grandes empresas, perdoando dívidas milionárias de grandes empresas, né, e bancos que patrocinaram as campanhas dos partidos que estão no poder, né, por meio de Caixa 2, por exemplo, certo? Milhões e milhões. Por quê? Porque depois essas empresas vão lucrar com esses partidos quando eles chegam ao poder e começam a sabotar os serviços públicos, começam a atacar as estatais, as empresas públicas, né, e os serviços públicos que atendem a população brasileira, né. Então essa escória está no poder, mentindo para a sociedade, nos enganando em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Nós, professores, estamos empobrecendo. Então aumenta o preço do gás, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço de vários tipos de alimentos, mas o nosso salário está congelado até o final de 2018 e pode ficar até 2020, caso o governo entre em acordo com o governo Temer, através do ajuste fiscal, privatizando as estatais que restam, né, e atacando os servidores. Então não há motivos para pararmos nesse momento a nossa luta, porque é uma luta justa. Nós estamos lutando por direitos, né, e tentando dar um exemplo para a sociedade, que a sociedade deve se levantar, se revoltar contra essa escória maldita, corrupta, que está no poder, enganando a todos, mentindo para todos e repassando dinheiro público para grandes empresas que alimentam a corrupção em nosso país.